E aí, YouTube, tudo bem? Estou aqui com mais uma videoaula onde eu vou falar por que você não deve instalar o iOS 7.1. E na aula de hoje eu vou falar dos seguintes temas: quando sai o iOS 7.1, por que não posso atualizar para o iOS 7.1, quais são os cuidados que eu devo ter após o lançamento do iOS 7.1, se tem problema eu atualizar para o iOS 7.1 e quem deve instalar o iOS 7.1. Então hoje eu vou falar sobre esses assuntos. Começando aqui no primeiro tópico, semana que vem já é certo que vai ter o iTunes Festival e uma exigência é o iOS 7.1. Não tem uma data exata ainda e pode sair a qualquer momento. Pode ser que, por exemplo, amanhã à tarde você ligue o seu iPhone, vá lá em atualizar e ele apareça que tem uma nova versão do iOS que é o 7.1, ou a hora que você conectar o seu aparelho no iTunes. Então fique atento. Não tem uma data exata, mas é certo que até semana que vem o iOS 7.1 vai ser lançado. E aí a Apple vai parar de assinar o iOS 7.0.6. O principal motivo de você não poder atualizar para o iOS 7.1 é que quando a gente atualiza, automaticamente a gente perde o jailbreak. E o maior problema disso é que provavelmente não vai sair tão cedo o jailbreak para o 7.1 como saiu para o iOS 7.0.6. Porque no iOS 7.1 a Apple já bloqueou o Evasion, que é a ferramenta que a gente usa atualmente para fazer o jailbreak no iOS 7. E só para vocês terem uma ideia, o último jailbreak, que foi o jailbreak do iOS 7, demorou mais ou menos uns 8 meses para ele sair, desde o iOS 6.1.4 até sair o jailbreak do 7.0. E outro detalhe importante, para quem não sabe, sempre que a gente atualiza um aparelho na Apple, quase sempre é impossível o downgrade. Então se você atualizou para o iOS 7.1 que não tem mais jailbreak, não tem como voltar para o iOS 7.0.6 que tem jailbreak. Então o jailbreak fica impossível para você. Então, falando mais uma vez, não atualizem para o iOS 7.1. E os principais cuidados que você deve ter: primeiro, se você tem um iPhone 4, é muito importante que você salvar o quanto antes o SHSH Blobs do iOS 7.0.6. E por que eu falo quanto antes? Porque se você demorar muito para você salvar e a Apple já parar de assinar o SHSH Blobs do 7.0.6, você não consegue mais salvar esse SHSH Blobs. E por que isso é importante? Porque no iPhone 4 e somente no iPhone 4, se você salvar o SHSH Blobs do iOS 7.0.6, você pode atualizar para o iOS 7.1. Eu não tenho, é quase certeza, tá? Eu vou confirmar isso depois. Mas é quase certeza que você pode atualizar para o iOS 7.1, que se você tiver salvo o SHSH Blobs do 7.0.6, você pode voltar. Então você pode atualizar para o iOS 7.1. Se você não gostar, você volta para o iOS 7.0.6. Se você salvou o SHSH Blobs. Se você não salvou, você não consegue mais fazer o downgrade depois. Então tem que salvar e tem que salvar agora. Eu não vou falar muito sobre isso, porque eu já tenho um vídeo onde eu explico exatamente sobre o SHSH Blobs e como salvar. É só você clicar nesse pequeno quadradinho que está aparecendo ali em cima do lado direito. Já vai direcionar para o meu vídeo que eu falo só sobre isso. Como salvar o SHSH Blobs. E se você tem iPhone acima do 4, iPhone 4S, 5, 5S, 5C, não importa, eu acho que você deve salvar o SHSH Blobs. Mas, por enquanto, de nada adianta, porque mesmo com SHSH Blobs, nesses aparelhos o downgrade é impossível de qualquer maneira. Então, se você atualizou, não tem como você voltar. Atualizou para o 7.1, se arrependeu, não tem o que fazer mais depois.
E a dica que eu dou para vocês é: atualizem o quanto antes para o iOS 7.0.6, quem está no 7.0.4. Por quê? Apesar de não ter nenhuma diferença perceptível, foi atualizado um bug de segurança no seu aparelho. Então é bom você fazer. Para quem já tem o jailbreak, a parte difícil é que você vai perder o jailbreak, vai ter que refazer o jailbreak e reinstalar todos os tweaks que você tinha instalado. E por que você tem que ter todo esse trabalho de novo? Simplesmente porque depois que a Apple parar de assinar o iOS 7.0.6 e passar a assinar somente o 7.1, não tem mais como você atualizar para o 7.0.6. Caso você faça essa atualização, ele vai direto para o iOS 7.1 e aí você vai perder essa correção desse bug de segurança. Então, apesar de trabalhoso, eu recomendo que vocês atualizem hoje já para o iOS 7.0.6 e aí refaçam o jailbreak e instalem tudo de novo. E agora, depois que a Apple parar de assinar o iOS 7.0.6 e passar a assinar somente o iOS 7.1, vocês têm que tomar cuidado redobrado enquanto estiverem usando o Cydia e enquanto estiverem instalando algum tweak. Por quê? Caso aconteça algum problema e você tenha necessidade de formatar o seu aparelho, você automaticamente vai perder o jailbreak, porque quando você formatar, o seu aparelho vai direto para o iOS 7.1 e não tem mais como você voltar para o iOS 7.0.6 de novo. Então você vai ficar sem o jailbreak. Então a minha recomendação é não sair instalando qualquer tweak que você veja aí nos vídeos sem dar uma verificada se ele realmente funciona no seu aparelho e no seu iOS, por exemplo, iOS 7. Se não fala nada no tweak que não funciona no iOS 7 nem para o seu aparelho, eu recomendo você não instalar, porque se você instalar e der algum problema, a chance de você perder o jailbreak é grande. E a outra dica que eu vou dar é que sempre caso você instale o tweak e dê algum problema, não se desespere, porque ainda existe o Safe Mode, que é o modo de segurança. Então assim, ficou preso na maçã, instalou um tweak e deu problema, não formata de cara. Tenta antes entrar no Safe Mode, porque muitas vezes entrando em Safe Mode, você consegue entrar de novo no seu aparelho, desinstalar o que estava dando problema, e aí você não tem que formatar o seu aparelho e perder o jailbreak. E para você entrar em Safe Mode, é só você segurar o Home, que é o botão do meio, e o Power, até ele reiniciar, o seu aparelho reiniciar. A hora que ele já reiniciar e apagar a tela, você solta os dois botões e começa a segurar o mais do volume e não solta. E aí você tem que continuar segurando até ele reiniciar. Aí o seu iPhone geralmente ele reinicia, iPhone, iPod Touch ou iPad, tanto faz. Ele reinicia e lá em cima vai estar escrito Safe Mode. E aí depois que você entrou em Safe Mode, geralmente você abre lá o Cydia e desinstala o último tweak que você instalou que causou esse problema aí que fez ele ficar preso na maçã. É assim que funciona. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando só sobre o Safe Mode, mas eu já quis dar uma prévia para vocês aqui. Assim que sair meu vídeo, eu vou deixar aqui também na descrição. Muitas pessoas me perguntam se tem problema você não atualizar o aparelho. E a resposta é que não tem problema nenhum. Não vai acontecer nada se você não atualizar o seu aparelho. O exemplo que eu posso dar foi eu que quando saiu o iOS 6.1.4, os hackers já falaram que o jailbreak não funcionava mais no 6.1.4, então eu não atualizei o meu iPhone. Eu fiquei no iOS 6.1 por um bom tempo e só atualizei para o iOS 7 a partir do momento que saiu o jailbreak para o iOS 7. E eu vou fazer a mesma coisa agora. Eu vou ficar no iOS 7.0.6 e não vou atualizar mais o meu aparelho. Eu só vou atualizar agora quando sair um novo jailbreak. Sei lá se vai sair no 7.1, 7.5, 8.0. Ou seja, provavelmente eu vou ficar uns bons meses no iOS 7.0.6 aguardando o próximo jailbreak.
As únicas pessoas que eu recomendo atualizar para o iOS 7.1 é principalmente quem não liga e não vai fazer o jailbreak. Então essas são as principais pessoas que eu falo, atualiza para o iOS 7.1. E o porquê disso é porque sempre tem alguma inovação num novo iOS, às vezes alguma funcionalidade nova, e principalmente para quem tem iPhone 4, parece que o iOS 7.1 vai melhorar bem, porque uma das maiores reclamações do iOS 7 foi quem tem iPhone 4 que ficou bem mais leve do que no iOS 6. E tudo indica que no iOS 7.1 isso vai melhorar bem. É só quando sair mesmo que a gente vai ter certeza, mas tudo indica que sim, pelos betas que foram testados. E a principal desvantagem de você instalar o 7.1, que é o que eu tenho falado durante todo esse vídeo, é a impossibilidade de você fazer o jailbreak. Somente isso. Bom, gente, então é isso. O vídeo já acabou. Espero que eu tenha ajudado vocês. Cliquem em curtir se vocês gostaram. Compartilhem esse vídeo, mostre para os seus amigos para que eles não atualizem, porque na Apple atualizou quase sempre é um caminho sem volta. Então fiquem atentos. Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar no vídeo, que eu sempre respondo. Pode perguntar também lá na minha página do Facebook, que eu também respondo. Só tem que ter um pouco de paciência. Às vezes eu demoro assim em torno de 1 a 2 dias, mas eu sempre respondo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque toda semana sai um vídeo novo. Se você quiser assistir meu vídeo onde eu explico sobre o Activator, é só clicar aí no vídeo que está aparecendo. E se quiser aprender a colocar vídeos no fundo de tela do seu iPhone, é só clicar nesse outro vídeo. Para assistir todos os meus outros vídeos, é só você clicar nesse balão verde que está aparecendo aí do lado esquerdo. Então é isso, um abraço, ótima semana para vocês.